Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu como se a vida fosse perfeita, só para no segundo seguinte ela te puxar o tapete? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia que tudo mudou. Imagina só, um jogo inocente com os amigos, risadas, e de repente um som que eu nunca vou esquecer. Aquela tarde tranquila virou um pesadelo. Mas o que aconteceu depois não é só a minha história, é a história de muita gente. É um alerta sobre o que pode acontecer quando a injustiça encontra o silêncio. Você está pronto para ouvir? Então pega um lugar confortável, porque essa é uma história que você precisa conhecer e pode fazer a diferença na sua vida e na vida de muitos outros. Antes de começarmos, quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Coloca aí nos comentários, porque eu adoro saber até onde nossa mensagem está chegando. E se você acredita que histórias como esta precisam ser compartilhadas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, combinado? Eu nunca vou esquecer daquele dia. O céu estava limpo e eu tinha acabado de acertar um home run no jogo de beisebol com meus amigos. Por um momento parecia que nada poderia dar errado. Mas a vida, especialmente para quem parece comigo, tem uma forma cruel de lembrar que o mundo nem sempre é justo. O som do para-brisa quebrando tirou o sorriso do meu rosto e colocou medo em todos nós. Quando olhei para o carro de polícia estacionado ali perto, já sabia que estávamos em apuros. Um homem alto e corpulento, com um uniforme que deveria significar proteção, caminhava em nossa direção com passos pesados. Seu rosto estava vermelho de raiva. Naquele momento, eu só queria desaparecer, mas não tinha como. E então, tudo mudou. Ele olhou para mim e sua fúria se transformou em algo ainda pior. Foi você, não foi? A voz do policial soou como um trovão, cortando o silêncio ao nosso redor. Seus olhos se fixaram em mim, ignorando completamente os outros meninos. Senti meu corpo tremer, mas mantive o olhar nele, mesmo sabendo que isso poderia piorar as coisas. Foi um acidente, senhor. Gaguejei tentando me explicar. Acidente? Ele deu uma risada seca, cheia de sarcasmo. Vocês acham que podem sair por aí quebrando tudo e que não haverá consequências? Antes que eu pudesse responder, ele arrancou o taco de beisebol da minha mão com tanta força que quase me derrubou. Eu vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer, ele rosnou, enquanto erguia o taco sobre a cabeça. Tudo aconteceu em um segundo. Não tive tempo de reagir. O impacto foi brutal. Um golpe direto na lateral da minha cabeça. Senti uma dor lancinante e logo em seguida o calor do sangue escorrendo pela minha testa e pelo rosto. Caí de joelhos, minhas mãos tentando conter o sangue, mas a força do golpe me deixou zonzo. A visão começou a ficar turva e o mundo ao meu redor parecia girar. Ouvi os gritos dos meus amigos, alguns pedindo para ele parar, outros correndo para buscar ajuda. O policial ainda segurava o taco, agora manchado de sangue, com os olhos fixos em mim. Ele respirava pesado, mas não parecia arrependido, apenas mais irritado. Vocês precisam aprender a respeitar a autoridade, ele murmurou, antes de jogar o taco no chão ao meu lado. Meu corpo parecia feito de chumbo, pesado demais para me mover. O som de passos correndo se aproximava e alguém colocou a mão no meu ombro. Ei, você está bem? Aguenta firme, tá? Era Ethan, o outro policial. Diferente de seu parceiro, ele parecia assustado e desesperado. Isso foi longe demais. Ouvi ele murmurar para si mesmo enquanto tentava estancar o sangue com um pedaço de pano. Tudo estava confuso. Mas eu sabia de uma coisa, essa história estava longe de acabar. Enquanto eu tentava focar na voz de Ethan e me manter consciente, ouvia o outro policial, Mark, andar de um lado para o outro, ainda resmungando com raiva. É sempre assim com eles, ele disse, sem nem tentar abaixar o tom de voz. Acham que podem fazer o que quiserem, bagunçar tudo e sair ilesos. Eles precisam aprender o lugar deles. Eu sabia que eles eram sobre mim,
sobre minha pele, sobre algo que eu nunca escolhi, mas que parecia ser uma justificativa para o ódio dele. Mesmo sangrando, com a cabeça latejando e o gosto metálico do sangue na boca, algo dentro de mim queria gritar, resistir, mostrar que ele não podia me tratar assim. Mas meu corpo não obedecia e o medo me paralisava. Eles sempre são um problema, ele continuou, agora olhando para Ethan. Você não vê? É por isso que esse bairro está uma bagunça. Essa gente não aprende. Ethan, ainda ajoelhado ao meu lado, ficou em silêncio por um momento. Ele parecia lutar contra algo dentro de si, dividido entre o dever e a indignação. Finalmente ele respondeu, mas sua voz estava hesitante. Mark, você não pode falar assim. Ele é só um garoto, e isso não é certo. Mark riu, um som frio e cruel. Não é certo? O que não é certo é eu ter que lidar com moleques como ele todo dia. Eles só entendem força. Se você acha que pode salvar todos eles, boa sorte. Minhas mãos tremiam, não de dor, mas de humilhação, de raiva. Eu não era eles. Eu era Jamal. Eu era um adolescente de 15 anos que só queria jogar beisebol com meus amigos. Mas para ele, eu nunca seria isso. Eu seria apenas o garoto negro que causou problemas. Quando finalmente a ambulância chegou, senti o alívio de saber que talvez eu estivesse indo para um lugar seguro, longe daquele homem. Mas o olhar de Mark, cheio de desprezo, ficou gravado em mim. Ele não via o que tinha feito como algo errado. Para ele, eu era o culpado por existir. Enquanto os paramédicos me colocavam na maca, ouvi o som de uma voz firme e autoritária atrás deles. O que está acontecendo aqui? Meu coração quase parou quando vi meu pai, o sargento David Evans, caminhando em nossa direção com passos firmes. Ele estava de uniforme e seu olhar era de puro aço. Mark deu um passo para trás, surpreso, mas tentou manter sua postura. Quem é você? Perguntou Mark, sua voz agora menos confiante. Sou o pai dele, meu pai respondeu, com uma calma que fazia a tensão no ar aumentar. E você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Meu pai se aproximou da cena com uma postura que fazia todos ao redor sentirem sua autoridade. Ele olhou para mim, deitado na maca, com o rosto ensanguentado e os olhos semicerrados pela dor. Por um momento, vi a fúria em seus olhos, mas ele a manteve sob controle. Ele sabia que precisava agir com precisão. Você está bem, filho? Ele perguntou, sua voz ainda firme, mas carregada de preocupação. Eu mal conseguia responder, apenas balancei a cabeça lentamente. Então, ele se virou para Mark, que parecia menos confiante do que antes. Você é o responsável por isso? Meu pai perguntou, sua voz como um trovão calmo. Mark tentou manter sua postura, mas o suor em sua testa o traía. Olha, senhor, foi um acidente. Esses garotos precisam aprender a respeitar a autoridade. Ele quebrou o vidro do meu carro e... Isso justifica espancar um adolescente com um taco de beisebol? Meu pai o interrompeu, sua voz subindo. Mark tentou responder, mas foi silenciado pelo olhar mortal de meu pai. Eu quero que você me diga, oficial, se esse fosse um garoto branco, você teria feito o mesmo? Mark ficou em silêncio, mas sua expressão dizia tudo. Ethan, o outro policial, finalmente se levantou. Sargento, eu tentei ajudar. Isso foi errado. Eu sabia, mas... Ele hesitou, claramente sentindo o peso de sua própria inação. Meu pai olhou para ele por um momento, avaliando suas palavras. Você deveria ter feito mais. Agora, um garoto está machucado e você é cúmplice desse ataque. Ambos serão responsabilizados. Mark deu um passo à frente, sua raiva começando a transbordar. Você acha que pode vir aqui e nos dizer o que fazer? Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Esses bairros são sempre problemáticos e esses moleques só entendem força. Meu pai não recuou. Ele deu um passo à frente, agora cara a cara com Mark. Esses bairros, como você diz, são habitados por pessoas que têm o mesmo direito à dignidade que você.
Meu filho não é um problema. Ele é um adolescente que você atacou por puro racismo e abuso de poder. Você escolheu o garoto errado hoje. Ethan tentou intervir. Sargento, eu entendo a sua raiva, mas... Minha raiva não é o problema aqui, oficial. O problema é um homem que usa o distintivo como desculpa para espalhar ódio e violência. E você, que ficou parado enquanto isso acontecia. Meu pai se virou para os paramédicos. Levem meu filho para o hospital agora. Eu os encontrarei lá e garanto que este homem enfrentará a justiça. Antes de sair, ele olhou novamente para Mark. A única coisa que ainda pode salvar você é admitir o que fez e aceitar as consequências. Porque acredite, vou até o fim para garantir que você não machuque mais ninguém. Mark ficou parado, sua arrogância agora substituída por um silêncio nervoso. Meu pai me acompanhou até a ambulância e, enquanto as portas se fechavam, ouvi o som distante das sirenes que começavam a cercar o campo de beisebol. A batalha estava só começando, mas com meu pai ao meu lado, pela primeira vez naquele dia, senti esperança. Chegando ao hospital, eu fui levado às pressas para a emergência. Meu pai ficou ao meu lado até o último segundo, segurando minha mão com força, como se quisesse me passar sua força. Sua presença era um escudo contra a dor, não só física, mas também a humilhação que eu havia sentido. Enquanto os médicos me examinavam, meu pai começou a fazer ligações. Não era apenas um pai preocupado, ele era um sargento do exército, alguém que sabia usar a autoridade e os contatos para garantir que a justiça fosse feita. Pouco tempo depois, ele estava no corredor, falando ao telefone com uma firmeza que eu só tinha visto em momentos muito sérios. Quero um relatório completo. Quero testemunhas, vídeos, qualquer coisa que mostre o que aconteceu. E quero esse homem detido imediatamente. Não importa quem ele acha que é. Enquanto isso, Mark Riley estava sendo confrontado por superiores em sua delegacia. Ethan havia finalmente quebrado o silêncio, contando tudo o que tinha acontecido no campo de beisebol. Ele sabia que isso podia acabar com sua carreira, mas parecia determinado a fazer a coisa certa, mesmo que tarde demais. Você atacou um adolescente negro porque achou que podia sair impune, um dos superiores de Mark declarou, olhando diretamente para ele na sala de interrogatório. Isso não é só um crime, isso é um ato de racismo descarado. Você desonrou o distintivo que jurou proteger. Mark tentou se defender, alegando que estava sob pressão, que foi uma reação impulsiva. Mas as evidências já estavam se acumulando contra ele. Câmeras de segurança no campo de beisebol haviam capturado partes do incidente, e os depoimentos dos meninos e do próprio Ethan reforçavam a gravidade de suas ações. De volta ao hospital, meu pai entrou no quarto assim que os médicos terminaram os primeiros cuidados. Minha cabeça estava enfaixada e eu sentia o peso das compressas tentando estancar o sangue. Olhei para ele sem saber o que dizer. Pai, ele me odeia só porque sou... Assim, minha voz falhou e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Meu pai se ajoelhou ao lado da cama, segurando minha mão novamente. Filho, ele não odeia você porque há algo errado com você. Ele odeia porque há algo errado com ele. E eu vou garantir que o mundo saiba disso. Você não está sozinho. Algumas horas depois, as notícias já estavam nos canais locais. Oficial acusado de agredir adolescente negro em ato de racismo. As imagens do campo de beisebol e os depoimentos começavam a circular. Grupos de direitos civis e líderes comunitários estavam se manifestando, exigindo justiça. Do outro lado da cidade, Mark Riley foi oficialmente preso, acusado de agressão, racismo e abuso de poder. Ao mesmo tempo, Ethan decidiu cooperar plenamente, entregando detalhes sobre outros incidentes que Mark havia cometido, mas que foram encobertos ao longo dos anos. Mas para mim e minha família, o impacto ia além das manchetes. Eu sabia que ainda enfrentaria olhares, perguntas e comentários carregados de preconceito.
Meu pai, no entanto, prometeu estar ao meu lado em cada passo. Isso não acaba aqui, Jamal, ele disse enquanto segurava meu ombro. Essa luta é maior do que nós dois, mas você vai ver. Vamos fazer desse horror um motivo para mudar as coisas. Nos dias que se seguiram, a história ganhou proporções que eu nunca imaginei. Meu nome estava nos jornais, nas redes sociais, nos debates. Meu rosto ferido virou um símbolo, mas também um lembrete cruel do que aconteceu naquele dia. Eu ainda estava no hospital, me recuperando, quando ouvi meu pai atendendo uma ligação. Pelo tom da voz dele, percebi que algo importante estava acontecendo. Sim, estou ciente. Precisamos reunir todas as provas possíveis. E quero que isso seja levado ao tribunal como crime de ódio, não apenas agressão. Esse caso precisa servir de exemplo. Depois que desligou, ele veio até mim e se sentou ao meu lado. Filho, o que aconteceu com você não pode ser ignorado. Eu estou trabalhando com advogados e líderes da comunidade para garantir que esse homem pague pelo que fez. Eu apenas assenti. Ainda estava processando tudo, mas havia uma parte de mim que sentia orgulho pelo que meu pai estava fazendo. Ele não estava apenas me protegendo, estava tentando mudar algo muito maior. Na delegacia, Mark Riley foi oficialmente indiciado. Além das acusações de agressão e abuso de poder, também foi incluída a acusação de crime de ódio. Ethan Walker, o outro policial, tornou-se testemunha-chave no caso, fornecendo detalhes sobre o comportamento racista e abusivo de Mark, não apenas naquele dia, mas em outros momentos. Enquanto isso, a comunidade ao nosso redor começou a se mobilizar. Protestos pacíficos foram organizados, com pessoas carregando cartazes que diziam: "Justiça para Jamal e racismo não tem lugar aqui." Escolas, igrejas e líderes locais uniram forças para exigir mudanças no sistema policial. Era como se minha história tivesse acendido uma chama em todo o mundo. Dias depois, meu pai recebeu uma ligação que parecia diferente. Ele me olhou e disse: "É o advogado. Eles querem que você fale." "Eu? Falar onde?" Perguntei confuso. "No tribunal, filho. Eles precisam que você conte o que aconteceu. Do seu jeito. Só a verdade." Eu congelei. A ideia de estar em frente a tantas pessoas, incluindo o homem que me atacou, me enchia de medo. E se eles não acreditarem em mim? E se... Jamal, meu pai me interrompeu com firmeza, mas com gentileza. "A verdade está do seu lado. Você não está sozinho. Todos nós estaremos lá com você." No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Quando finalmente me chamaram para testemunhar, minhas pernas tremiam, mas segui até o banco das testemunhas. Respirei fundo e comecei a contar tudo. Falei sobre o jogo de beisebol, o acidente, o olhar de ódio no rosto de Mark, o golpe com o taco e como ele me fez sentir como se eu não fosse nada. Falei sobre as palavras dele, carregadas de preconceito, e sobre o medo que senti. Quando terminei, o silêncio na sala era quase ensurdecedor. O advogado de defesa tentou argumentar que Mark estava sob estresse, que foi uma reação impulsiva, mas ninguém parecia convencido. O depoimento de Ethan Walker foi devastador para Mark. Ele contou sobre os anos de comportamento racista e abusivo, detalhando como a cultura de silêncio na força policial permitiu que Mark continuasse agindo sem consequências. O julgamento durou semanas. No dia do veredito, o tribunal estava lotado novamente. O juiz declarou Mark Riley culpado de todas as acusações, incluindo o crime de ódio. Ele foi condenado a 25 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15 anos. Para minha família, isso era justiça. Mas, para a comunidade, o caso foi apenas o começo. Liderados por meu pai e outros ativistas, campanhas foram lançadas para reformar o treinamento policial, implementar câmeras corporais e responsabilizar oficiais por má conduta. Quanto a mim,
A recuperação foi lenta, mas cada dia era um passo à frente. Meu pai estava sempre ao meu lado e a força dele me ajudou a enfrentar o trauma. Eu ainda jogava beisebol, mas agora tinha um novo propósito. Queria usar minha voz para lutar contra o racismo e inspirar outros a fazerem o mesmo. Porque no fim, o que aconteceu comigo não foi apenas sobre um taco de beisebol ou um para-brisa quebrado. Foi sobre o poder de transformar dor em mudança, ódio em resistência e medo em coragem. Com o passar dos meses, minha vida começou a tomar outro rumo. Eu não era mais apenas o garoto que foi atacado. Agora eu era Jamal Evans, uma voz na luta contra o racismo. A comunidade me abraçou, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade que veio com isso era pesada. Meu pai sempre me dizia que a coragem não era a ausência de medo, mas sim enfrentá-lo. E foi com isso em mente que continuei minha jornada. Fomos convidados para encontros em escolas, palestras comunitárias e até para falar em eventos organizados por grupos de direitos civis. No início, eu tinha receio de falar, mas cada vez que contava minha história, sentia que algo dentro de mim ficava mais forte. Meu pai sempre estava lá, ao meu lado, me lembrando que minha voz tinha poder. Durante uma dessas palestras, algo inesperado aconteceu. Após meu discurso, um homem se aproximou de mim. Ele era um senhor de cabelos grisalhos, com um semblante sério, mas olhos cheios de pesar. Jamal, eu sou o pai de Ethan Walker, ele disse, surpreendendo a todos. Quero que saiba que meu filho está arrependido por não ter feito mais para impedir o que aconteceu com você. Ele carrega essa culpa todos os dias. E eu queria pedir desculpas, em nome da nossa família, por tudo o que você passou. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Finalmente, respondi. Diga a ele que ele fez a coisa certa no final. E que, às vezes, o arrependimento pode ser o primeiro passo para a mudança. Aquela interação ficou comigo, assim como muitas outras que vieram depois. Pessoas que eu nunca tinha conhecido antes me abordavam para contar suas próprias histórias de racismo, de dor, de luta. Essas conversas me inspiravam a continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Enquanto isso, o impacto do caso se espalhava. O Departamento de Polícia Local implementou mudanças significativas. Oficiais agora passavam por treinamentos sobre preconceito racial e programas de saúde mental foram introduzidos para ajudar policiais a lidar com o estresse. Mas ainda havia muito a fazer e meu pai estava determinado a não deixar a luta esfriar. Filho, ele me disse uma noite, enquanto sentávamos na varanda de casa, o mundo pode ser cruel, mas é nas nossas mãos moldar um futuro melhor. Cada pequena vitória é um passo para algo maior. Eu sabia que ele estava certo, e com isso em mente, comecei a me dedicar aos estudos e à minha paixão por esportes. Queria mostrar que, apesar de tudo, eu ainda podia sonhar. Um dia, durante um evento comunitário, recebi uma surpresa emocionante. Fui chamado ao palco por um representante de uma organização nacional de direitos civis. Ele segurava um troféu e um certificado. Jamal Evans, ele disse, por sua coragem e resiliência e por inspirar uma geração a lutar contra a injustiça, nós o reconhecemos como um símbolo de esperança e mudança. As pessoas aplaudiram de pé e eu segurei o troféu com mãos trêmulas. Meu pai, de pé na plateia, sorria com orgulho. Aquele momento não apagava o que havia acontecido comigo, mas era um lembrete de que eu tinha transformado algo terrível em algo significativo. Ao final da cerimônia, olhei para o céu e pensei em como aquele dia no campo de beisebol havia mudado tudo. Não havia como voltar atrás, mas eu não queria. Eu era um garoto que tinha enfrentado o pior lado da humanidade, mas também descobri o melhor lado dela: união, força e a crença de que o futuro pode ser diferente. A luta contra o racismo ainda continua, mas agora eu sei que não estou sozinho. Os anos que se seguiram foram marcados por desafios, mas também por muitas conquistas.
Meu pai continuou sendo meu maior apoiador, guiando-me enquanto eu crescia e encontrava minha própria voz. Eu voltei para a escola depois de minha recuperação e me dediquei mais do que nunca. Queria provar para mim mesmo e para o mundo que eu era mais do que a dor que sofri. Minha história foi tema de várias discussões em aulas de história e sociedade. Professores usavam o caso para ensinar sobre racismo sistêmico, justiça e coragem. Muitos colegas vinham até mim, alguns para pedir desculpas por comportamentos preconceituosos do passado, outros para mostrar apoio e admiração. Eu via essas interações como pequenos passos rumo à mudança. Uma das maiores mudanças veio no departamento de polícia local. Graças ao trabalho incansável do meu pai, Ethan Walker e outros aliados, as reformas começaram a ganhar forma. Programas de recrutamento passaram a valorizar a diversidade e conselhos comunitários foram formados para avaliar as ações da polícia. Eu via essas mudanças como uma vitória, mas também sabia que ainda havia muito a fazer. No meu último ano do ensino médio, recebi outra notícia que mudou minha vida. Um representante de uma universidade entrou em contato comigo após um evento comunitário. Ele era treinador do time de beisebol da universidade e estava impressionado com minha determinação. "Jamal", ele disse, "eu vejo em você não só um atleta talentoso, mas um líder. Queremos te oferecer uma bolsa de estudos para jogar em nosso time e continuar sua educação." Eu mal conseguia acreditar. Beisebol era minha paixão e agora estava se tornando uma oportunidade de construir um futuro. Aceitei a bolsa com lágrimas nos olhos, prometendo a mim mesmo que faria valer cada segundo. Na universidade, minha jornada tomou um novo rumo. Tornei-me não apenas um jogador, mas também um ativista. Eu organizei palestras, campanhas e grupos de discussão para combater o racismo e incentivar a igualdade. Com o apoio do meu pai, escrevi um livro contando minha história, que foi bem recebido por leitores em todo o país. Intitulado Quebrando Barreiras, uma jornada contra o ódio, o livro se tornou um símbolo de resistência e esperança. Enquanto isso, Mark Riley continuava cumprindo sua sentença. Eu soube que ele passou anos em terapia obrigatória na prisão, mas não me permiti pensar muito nele. Perdoá-lo nunca foi meu objetivo. Minha energia estava focada em construir algo positivo a partir da dor que ele causou. No dia da minha formatura na universidade, meu pai estava lá, na primeira fileira, com um sorriso que parecia maior do que o mundo. Quando meu nome foi chamado, levantei-me e olhei para ele. Eu sabia que não teria chegado até ali sem sua força. Após a cerimônia, ele me abraçou forte e disse: "Você é a prova viva de que a luz pode nascer até dos momentos mais sombrios." Agora, anos depois, estou usando meu diploma em Direito para continuar a luta. Trabalho como advogado de direitos civis, ajudando outras vítimas de injustiça a encontrarem justiça. Não sou mais o garoto ferido no campo de beisebol. Sou alguém que encontrou propósito e força em meio à dor. Minha história não terminou. Ainda há batalhas a serem travadas, mudanças a serem feitas e vozes a serem ouvidas. Mas uma coisa é certa: cada passo que dou é guiado por aquele dia no campo e pela promessa que fiz a mim mesmo de nunca parar de lutar por um mundo melhor. Alguns anos depois de começar minha carreira como advogado de direitos civis, percebi que meu trabalho ia muito além dos casos individuais que defendia. Cada vitória no tribunal era uma pequena parte de algo maior, uma luta por um sistema mais justo e igualitário. Minha história havia me transformado em um símbolo de resiliência, mas eu queria mais do que ser apenas um símbolo. Eu queria ser um agente de mudança. Foi então que, durante uma conferência sobre igualdade racial, fui abordado por uma mulher que dirigia uma organização nacional de defesa dos direitos civis. Ela havia lido meu livro e acompanhado meu trabalho. "Jamal", ela disse com um sorriso caloroso, "você já pensou em entrar na política?" Fiquei surpreso com a sugestão.
Política nunca havia sido meu objetivo, mas quanto mais conversávamos, mais fazia sentido. Você já está liderando mudanças, ela continuou. Imagine o impacto que poderia ter se estivesse no centro das decisões. Com o apoio do meu pai e da comunidade, decidi concorrer a um cargo local, como vereador. A campanha foi desafiadora, mas também transformadora. Visitei bairros, falei com famílias, escutei histórias de injustiça e sonhos de esperança. Usei minha experiência para me conectar com as pessoas, mostrando que eu entendia suas lutas, porque já havia enfrentado muitas delas. Minha plataforma era clara: reforma policial, igualdade educacional e investimentos em comunidades marginalizadas. No dia das eleições, lembro-me de como meu coração disparava enquanto os votos eram contados. Quando o resultado foi anunciado e meu nome ecoou pelos alto-falantes como vencedor, a sala explodiu em aplausos. Meu pai estava lá, com lágrimas nos olhos, me abraçando como se eu ainda fosse aquele garoto no campo de beisebol. Como vereador, meu primeiro projeto foi criar um programa comunitário que conectava jovens a oportunidades de esporte, arte e educação. Queria garantir que nenhuma outra criança passasse pelo que eu passei, pelo menos não sem apoio. O programa foi um sucesso e outros municípios começaram a adotá-lo como modelo. Minha história continuava a inspirar pessoas em todo o país. Recebia cartas de jovens que diziam que meu trabalho os encorajava a lutar contra o racismo e a acreditar em um futuro melhor. Alguns até me chamavam de herói, mas eu nunca me vi dessa forma. Sempre dizia: não sou um herói, sou apenas alguém que decidiu não desistir. Uma das maiores vitórias veio anos depois, quando o Estado aprovou uma lei que exigia transparência total nas forças policiais e a implementação de comissões independentes para investigar casos de abuso de poder. Eu estava na linha de frente dessa luta, e quando a lei foi assinada, senti que um peso tinha sido tirado dos ombros da nossa comunidade. Hoje, continuo minha jornada, agora como congressista estadual, lutando para expandir as reformas que começaram na minha cidade para todo o país. Meu pai ainda é minha maior inspiração, sempre me lembrando de onde vim e do porquê dessa luta. O que aprendi ao longo desses anos é que o racismo não é uma barreira intransponível, mas sim um desafio que exige coragem, união e persistência. Minha história começou com dor e injustiça, mas se transformou em algo muito maior. Uma prova de que, juntos, podemos mudar o mundo. E ainda estou apenas começando. Anos depois, a luta contra o racismo continuava a guiar minha vida. Como congressista estadual, cada projeto que eu aprovava era uma lembrança daquele dia no campo de beisebol. Meu foco era criar mudanças duradouras, reformas na polícia, acesso igualitário à educação e apoio às comunidades marginalizadas. Um momento marcante foi a aprovação de uma lei que tornava obrigatória a supervisão externa em casos de abuso policial. Enquanto assinavam a lei, pensei em meu pai e em como ele me ensinou a transformar dor em ação. Minha história nunca foi sobre vingança, mas sobre justiça. E mesmo com vitórias conquistadas, sabia que a jornada estava longe de terminar. Cada passo que dou é pela promessa de um futuro onde crianças como eu nunca mais precisem viver com medo. Os anos passaram, mas as memórias daquele dia no campo de beisebol ainda eram vívidas em minha mente. Cada vez que me olhava no espelho, as cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, me lembravam de tudo o que vivi. Mas em vez de ser consumido pela raiva ou pela tristeza, escolhi usar essas marcas como um lembrete da minha luta e do quanto eu havia crescido. Hoje, ao caminhar pelo bairro onde tudo aconteceu, vejo como as coisas mudaram. As crianças jogam na rua sem medo, as famílias se reúnem nos parques, e há uma sensação de comunidade que antes parecia tão distante. Parte disso
É fruto do trabalho que minha família e eu fizemos para garantir que os erros do passado nunca se repetissem. E mesmo assim, sei que a batalha é constante. O racismo não desaparece de uma vez. Ele precisa ser enfrentado todos os dias. Depois de concluir minha faculdade e iniciar minha carreira como advogado de direitos civis, dediquei-me a ajudar outras pessoas que, como eu, foram vítimas de injustiça. Cada caso era um lembrete de que a luta é maior do que um só indivíduo. Uma das primeiras pessoas que ajudei foi um jovem chamado Malik. Ele havia sido falsamente acusado de roubo apenas por estar no lugar errado na hora errada. Trabalhar no caso dele me trouxe lembranças dolorosas, mas também me deu força para seguir em frente. Malik não era apenas um cliente. Ele se tornou um amigo. Quando vencemos o caso, ele me agradeceu, mas eu sabia que não era apenas sobre aquela vitória específica. Era sobre mostrar para ele e para todos os outros jovens como ele que eles não estavam sozinhos, que havia pessoas lutando por eles. Minha família também continuava ao meu lado. Meu pai, mesmo aposentado, ainda participava de encontros comunitários e palestras. Ele era uma fonte constante de sabedoria e inspiração. Jamal, ele dizia, nunca se esqueça de onde você veio, porque é isso que dá significado ao lugar onde você está agora. Uma das experiências mais transformadoras aconteceu em um encontro escolar, onde fui convidado a compartilhar minha história. Uma garota chamada Aisha levantou a mão durante a sessão de perguntas. Ela tinha cerca de 13 anos e os olhos brilhavam de determinação. Jamal, como você encontrou coragem para continuar depois de tudo o que aconteceu? Eu parei por um momento refletindo. Aisha, respondi, a coragem não é algo que você simplesmente encontra. Ela cresce dentro de você, um passo de cada vez. Às vezes, é só sobre não desistir, mesmo quando parece impossível. E mais importante, é sobre ter pessoas ao seu lado que acreditam em você, mesmo quando você duvida de si mesma. Aquele momento me marcou. Eu percebi que minha história não era apenas minha. Ela pertencia a todos aqueles que lutavam por justiça e igualdade. Alguns anos depois, fui chamado para testemunhar no Congresso sobre reformas na polícia. Meu coração batia acelerado enquanto eu subia ao púlpito. Olhei para a sala cheia de legisladores e pensei em todas as vidas que poderiam ser impactadas por aquela discussão. Senhoras e senhores, comecei, eu sou a prova viva de que sistemas falhos podem destruir vidas, mas também de que a resistência e a comunidade podem construir algo melhor. Hoje, peço a vocês que não ignorem as vozes daqueles que mais precisam. Cada decisão que tomamos aqui tem o poder de salvar ou arruinar vidas. A sessão foi longa, mas senti que minha mensagem foi ouvida. Meses depois, uma série de leis foram aprovadas, focadas em transparência policial, treinamentos contra preconceito e punições mais severas para abusos de poder. Agora, enquanto olho para o futuro, sei que ainda há muito a ser feito. Minha próxima missão é criar uma fundação para apoiar jovens de comunidades marginalizadas, dando a eles acesso à educação, esportes e mentorias. Quero que eles saibam que podem ser mais do que as circunstâncias em que nasceram. Porque, no fim, a minha história nunca foi apenas sobre mim. É sobre todos nós. E juntos podemos continuar a mudar o mundo, um passo de cada vez. Alguns anos depois, minha fundação se tornou uma realidade e começou a transformar vidas. Jovens como Aisha e Malik agora tinham recursos para seguir seus sonhos. Durante um evento especial da Fundação, fui surpreendido por uma homenagem emocionante organizada pela comunidade. Meus amigos, familiares e todos aqueles que ajudei ao longo dos anos estavam reunidos para celebrar as mudanças que havíamos construído juntos. Enquanto eu olhava para a multidão, vi meu pai se aproximar com os olhos brilhando de orgulho. Ele segurou minhas mãos e disse:
Jamal, você não apenas superou o que aconteceu, você transformou essa dor em algo grandioso, algo que vai durar por gerações. Estou muito orgulhoso de você. Naquele momento, senti uma paz profunda. Apesar de todas as adversidades, conseguimos abrir um caminho para um futuro melhor. O bairro onde cresci estava mais unido, os jovens tinham oportunidades e, acima de tudo, havia esperança. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas, enquanto olhava para meu pai e para a multidão que me apoiava, percebi que não estava sozinho. Essa era uma vitória coletiva. A luta havia começado com dor, mas agora era uma celebração de coragem e mudança. Finalmente, enquanto o evento terminava e o céu era iluminado por fogos de artifício, pensei comigo mesmo: nós vencemos. Se essa história tocou seu coração, ou se fez você refletir sobre algo importante, eu tenho um pedido especial. Deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não está inscrito, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E agora, eu quero saber de você. Qual é a sua frase de impacto sobre coragem, justiça ou mudança? Escreve aqui nos comentários. Quero ler e compartilhar as ideias de vocês. Juntos, podemos inspirar ainda mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui, por fazer parte dessa jornada e, principalmente, por ajudar a construir um mundo melhor compartilhando histórias como esta. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!